Desde os anos 70, animações japonesas têm ficado cada vez mais populares. Séries como Dragon Ball, One Piece e mais recentemente Demon Slayer, ou Kimetsu no Yaiba, se você for chato como eu, são obras reconhecidas mundialmente, com milhares de fãs. Não que elas sejam necessariamente boas, mas vamos deixar a opinião pessoal de lado. E sabe, eu sempre tive uma curiosidade para entender o porquê animes se tornaram tão populares assim, e como eles surgiram. E sabe, eu também fiz uma promessa, não? Tem um motivo para animes serem tão populares. O motivo esse que não é tema do vídeo. Se quiser ver, se inscreve aí no canal, dá like, é isso aí, galerinha. Compartilha aí, família. Antes de falarmos propriamente de como animes ficaram populares, sinto que antes temos de entender a origem dos desenhos animados, e para tal é necessário o entendimento do conceito de animações. Elas são um conjunto de imagens sobrepostas que causam uma impressão de movimento. É bem debatido a origem da animação, mas eu considero como pioneiro do estilo o francês Émile Renoir, que criou um aparelho chamado praginoscópio, uma pequena engenhoca com uma série de ilustrações desenhadas em suas fitas. Ele também possuía uma pequena manivela, que ao ser movimentada girava as fitas. Como cada parte da fita possui um desenho, isso acarreta numa espécie de animação arcaica. Essa criação data de 1877. Emily, com a ajuda de uma espécie de projetor primitivo, e com o seu praginoscópio, realizou o que foi a primeira execução de animação na história, Pauvre Pierrot, perdão pelo francês, de 1892. E alguns anos depois, em 1906, fora lançado o estadunidense Humorous Faces of Funny Faces, que é considerado o primeiro filme de animação gravado e lançado. Apesar desse título, é notável que a animação do filme sobre frases engraçadas é bastante defasada. Por isso, em 1908, fora lançado Phantasmagorie. Em quesito técnico, esse longa supera seu antecessor. Diferente do longa estadunidense, sua animação é bem mais fluida. Por esse fato, Phantasmagorie é considerado como o primeiro longa animado moderno da história. A técnica usada para a confecção do mesmo foi passada para outros desenhistas, tanto norte-americanos quanto europeus. Então, as animações foram ficando cada vez mais populares. Porém, o nome do vídeo é a origem dos animes e, bom, cadê o Japão nessa história? É meio nebuloso informações a respeito das primeiras animações japonesas. De fato, temos acesso à primeira delas. Ai, por que eu faço isso comigo? Katsudo Shenshin? Katsudo Shenshin? Katsudo Shanshin. Katsudo Shanshin. Katsudo Shanshin, realizado em 1907. Mais antigo do que Phantasmagorie, olha só.
problema é que essa data é apenas uma suposição. A verdade é que esse curta foi redescoberto após sua compra por um especialista na área. Seu criador e sua data de publicação são incertos. Porém, entusiastas do ramo supõem que o Menino Marinheiro fora criado em 1907. Infelizmente, esse curta, apesar de ser o primeiro anime, não teve nenhuma influência na história das animações, seja a nacional japonesa quanto a mundial, renegada a uma mera curiosidade. Mesmo assim, ele ainda é bem interessante. Na verdade, a história dos animes começa com a chegada de animações estrangeiras no país. E em 1916, a companhia Oso Tenkatsu, observando esse interesse do público, decide produzir animações. Então contrata Shimokaya Oten, que antes da carreira como animador trabalhou na Tokyo Punk Magazine como desenhista. Assim, em janeiro de 1917, estreia esse nome grande aqui. Paralelo a isso, um pintor do estilo ocidental chamado Seitaro Kitawama, impressionado com as animações da terra do Tio Sam, decide apresentar um projeto pessoal seu à companhia Nikatsu. A companhia apoia a ideia, e após alguns meses do lançamento do anime de nome longo, mais precisamente em maio de 17, seu primeiro filme fora exibido, Sarukani Gassen, numa tradução simples, A Batalha do Macaco e Caranguejo, adaptações de uma popular fábula japonesa. Além desses dois, devo apresentar Janichi Koichi. Antes de entrar no mundo de desenhos, é conhecido por seu trabalho de cartunista na revista Tokyo Pack. E bem, eu não consegui encontrar muitas informações sobre essa revista, mas era focada em satirizar a política japonesa, exatamente como Machado, só que japonesa, e eu tenho medo, muito medo do conteúdo dessa revista. Voltando ao assunto, Janichi Koichi, encarregado pela companhia Kobayashi Shokai, produziram um anime de nome The Dual Sword, lançado em junho no ano de... tenta adivinhar. 1917. E apesar da importância histórica desses curtas, apenas The Dual Sword não se encontra perdido. E nos anos subsequentes, Koichi e Shimokaya se afastam cada vez mais dessa indústria recém-nascida. As animações de Koichi passaram a se tornar cada vez mais propagandas políticas, literalmente inclusive. Enquanto Oten, após produzir diversas animações em 1917, teve uma complicação médica e decidiu se afastar da animação, sobrando assim apenas Kitaiwama, que se dedicou integralmente a essa vida, criando um grupo com desenhistas extremamente talentosos. E em 1921 elaborou o primeiro estúdio japonês dedicado exclusivamente à animação, o Kitaiwama Eiga Seisakujo. No entanto, por desacato do destino, em 1923, seu estúdio recém-fundado fora destruído por um terremoto que houvera em Kanto, e após isso Kitawama decidiu se mudar para Osaka, abdicando assim da sua vida como animador, para trabalhar no jornal regional de lá. Mesmo com esses três pioneiros terem se apartado da arte de que a vida é meros traços em um papel, seus legados, principalmente o de Kitawama, inspiram uma série de jovens a se aventurarem nesse mundo de animações. Senshiro Yamato, ou Sanei, como ditava seu pseudônimo, era um jovem estudante introduzido ao mercado de animes pelo Kitawama. Mesmo após a retirada do seu instrutor, ele continua produzindo desenhos e, em 1925, ele funda seu próprio estúdio, que eu vou chamar só de Yamamoto para abreviar. Além disso, recebe patrocínio do governo, tanto que uma série de curtas dele foram encomendados pela Secretaria da Educação. Outro discípulo muito importante fora Noburo Fuji, introduzido por Janichi Koichi ao ramo, cuja primeira produção, Burglars of Baghdad Castle, fora lançada em 1926. O Fuji nasceu em uma família que dirigia estúdios de fotografia. Talvez isso justificasse sua técnica. De fato, seu estilo era bem original.
Ele usava recortes do Edo Shiogami, que é uma espécie de tecido tradicional japonês. Em suas obras, ele também dedicava um tempo considerável estudando técnicas experimentais, como animação combinada com live action, record talkers, que é uma técnica de colocar músicas em um filme mudo, e o Cinecolor, que era um modelo de coloração primitivo. Graças a isso, as animações japonesas subsequentes tiveram um imenso salto de qualidade técnica. Outro que melhorou muito a qualidade das animações do país oriental foi Kenzo Masaoka. Diferente dos animadores já citados, sua carreira não foi proveniente do ensino de algum dos pioneiros. Pelo contrário, Masaoka era apenas um estudante recém-formado, que vez ou outra fazia ponta como figurante em alguns filmes, até que fora contratado pelo Nikatsu Uzuma Studio como animador. Masaoka lançou seu primeiro trabalho em 1931, intitulado como Nonsense Story Volume 1, The Monkey Island, ou Nansensu Monogatari Sarugasima como título original, que vai muito bem nas críticas, e em 1933 ele revoluciona o mundo dos animes, lançando a primeira animação falada do Japão, The World of Power and the Human. E eu já passei muita vergonha pronunciando nomes japoneses, então dessa vez eu passo. O nome original está aí na tela. Como se fosse pouco, o filme também contava com o uso parcial de celuloide. Para quem não sabe, é um material amplamente usado em animação não digital. E o Japão na época não tinha acesso a celuloide, por conta do seu alto preço. Isso implicava numa animação mais travada e lenta, se comparada com a norte-americana. Masaoka, mesmo não tendo estudado com um dos pioneiros, sem dúvida foi um dos animadores mais importantes para a indústria de animes. Entretanto, a história dos desenhos japoneses e do mundo estava prestes a mudar, pois em 1939 começa aquela que é considerada o maior conflito bélico da raça humana, a Segunda Guerra Mundial. Um pouco antes da Segunda Guerra Mundial, o Japão já estava tomando atitudes no mínimo chulas. Chulas. Alguém já usou essa palavra? Por conta de uma série de crises econômicas, representadas pelo terremoto de Kanto, que eu mencionei antes, e a quebra da bolsa de 1929, o país adotou uma ideologia similar à nazo-fascista, começando assim um processo de expansionismo perante as nações vizinhas, sobre a desculpa de uma superioridade racial. Então que a ilha asiática ataca a China, no que ficou conhecido como Incidente da Ponte Marco Polo. O contexto é importante porque nesse período os desenhos foram se transformando em propagandas do exército, com diversos personagens fofinhos lutando por suas vidas em uma guerra sangrenta. Sabe, coisas divertidas para crianças. E sem dúvidas o que mais se destacou fora Momotaro Yumi no Shiben, ou Somomotaro Sacred Sailors. Parece nome de anime de garotas mágicas, né? De 1945, com suas 1 hora e 14 minutos, fora o primeiro longa-metragem animado japonês, além de ser uma sequência de Momotaro no Yumiashi, que foi outra produção longuinha até, com 34 minutos. Outra coisa interessante a respeito desse filme é a sua referência mitológica e como isso ressalta a ultranacionalização presente em sua época. O longa é uma adaptação de uma narrativa do folclore japonês, sobre um menino nascido de um pêssego. Não faça perguntas desnecessárias, só aceita. Imbuído de grande coragem e enorme senso de justiça, luta contra ogros que assolam seu vilarejo local. Assim sendo, a obra audiovisual só troca o contexto da situação. Agora, em vez de ogros, os inimigos são os estrangeiros que impedem a expansão da ilha para os demais territórios da Ásia. E é então que o herói nacional se vê presente mais uma vez. Herói esse que é apenas uma criança. Perdão, eu me emocionei aqui. Mas é uma linda analogia para uma propaganda militar, né? Palmas pela analogia. E o impacto da narrativa original do garoto nascido de uma fruta
pode ser vista até hoje, como a maioria dos protagonistas dos shonens modernos são normalmente jovens corajosos com um forte semblante de justiça e determinação, que nem o Momotaro. E tá, mas vamos voltar ao tema da guerra, né? Porque o nome do ato é Segunda Guerra, tem que falar de guerra, né? Fazer o quê? Enfim, voltando à guerra, o conflito gera diversas outras obras na época. E mais tarde, nos anos 70, há um resgate a esse tema. Agora, ao invés de tanques e aviões, temos robôs gigantes e naves. E ao invés de estrangeiros como combatentes, temos aliens. Mas eu tô me adiantando. O importante mesmo é que o conflito influenciou e ainda influencia muito a animação japonesa. Não obstante, apesar de minoria, houveram sim obras não relacionadas com a guerra. Masaoka, lembra dele? Por conta de não conseguir pagar as dispensas de seus filmes, se vê forçada a deixar seu estúdio atual. Entrando assim no... eu vou só chamar de Doga, mas o nome inteiro tá aparecendo aí na tela. E continuando, em 1943, já no novo estúdio, ele lança... Kumoto Churi. Ou A Aranha e a Tulipa, em uma tradução livre. Que se prepare para o choque. É sobre uma aranha e uma tulipa. Eu sei, surpreendente. E bem, como eu disse, este é um dos poucos curtas, se não o único, que não é sobre o conflito global. Bem revigorante, não? Esse tempo tão sombrio para a raça humana em geral, morbidamente foram os anos de grande melhora para os animes. Por conta da crescente expansão da potência oriental e o patrocínio do exército, nessa guerra foram produzidas obras mais ambiciosas até então. Quando a guerra finalmente encerrou, não só o Japão entraria em ascensão nos próximos anos, como também seus desenhos. Pós-Segunda Guerra, Estados Unidos e Rússia travaram diversos conflitos indiretos a fim de determinar o sistema econômico proeminente. Por conta da necessidade dos Estados Unidos de ter um aliado capitalista na Ásia, somado com a dívida histórica de ter jogado uma bomba nuclear em um certo país de lá, começa a financiar o Japão, além de ocupar a ilha. E graças a essa decisão, o Japão se aproxima cada vez mais do Ocidente. Tanto que é provável que ele atualmente seja o país asiático mais popular, porque ninguém fala, eu morro de vontade de visitar Taiwan. Não, ninguém liga para Taiwan. Mas eu sim, eu... Sendo assim, suas obras são mais amplamente distribuídas ao mercado ocidental. Graças a essa ocupação americana, além da Guerra das Coreias, onde muitos japoneses foram convocados, a nação passara por um período de estase, no que se refere à produção de curtas e longas animados. Houveram sim algumas obras interessantes, é claro. Fora o caso de Whale e The Phantom Ship, datados de 1952 e 1959, respectivamente, produzidas pelo bom e velho Fuji, que utiliza a técnica de animação por sombras dessa vez. Além disso, em 1950, estreia no Japão A Branca de Neve, filme de 1937. Nem um pouco atrasado, né? 20 anos praticamente. Mesmo com o atraso, o longa de Walt Disney foi muito importante, pois inspira uma série de jovens a se aventurar no ramo. Um deles fora Uzuma Tezuka, que será muito importante nos próximos atos, então lembre-se dele. Enfim, como eu disse, esses anos não tiveram muita coisa de tão destacável. No entanto, em 1956, nasce um dos mais reconhecidos estúdios de desenhos nipônicos, a responsável por Dragon Ball, One Piece, Sailor Moon e Parappa the Rapper. Não é possível que eu sou a única pessoa que se importa com essa coisa. Além de diversos outros animes tão influentes quanto. Em 1956 é criado a Toei Animation.
Tudo começou em 1948, com dois nomes conhecidos desse vídeo, Yamamoto e Mazooka. O primeiro juntou mais de 100 pessoas, as quais estavam envolvidas na indústria de animação em toda a região de Kanto, e estabeleceu a Shin-Nihon Dogasha. Dentre essas mais de 100 pessoas, incluía Mazooka. E após uma mudança de nome do estúdio, agora chamada Nihon Manga Eigako RP, produzia um longa chamado Kenzo Mazooka Sakura. Porém, a peça audiovisual nunca é lançada, e é então que ambos deixam a companhia para fundar a Nihon Douga Kabusuki Gaisha. que adivinha? Isso mesmo! Decidem alterar o nome de novo, após adquirir mais estúdios, virando assim a Nishodo Eiga. E é então que a Toei, no caso a Toei Company, companhia responsável por produzir filmes, compra esse estúdio e o renomeia de novo para Toei Doga e a instrui como sua subsidiária, focada em obras de cunho animado, provavelmente inspirado pelo sucesso crescente da Disney no país. E em 1957 é quando ela finalmente lança sua primeira peça, Little Kids Graffiti, um simples curta que faz jus a seu título. Porém Hakujaden. ou como ficou conhecido em terras tupi-guaranis, A Lenda da Serpente Branca, de 1958, que fora seu primeiro grande trabalho. E na sua época, ele representava o auge da animação japonesa, sendo o primeiro longa animado a possuir cores. O filme fez um sucesso considerável na Europa, ganhando menção honrosa no Festival de Filmes Infantis da Veneza. Em contrapartida, um completo fracasso nos Estados Unidos. Provavelmente as alterações realizadas pela Nação da Liberdade, para não dizer censura, tenham ajudado nisso. Com o sucesso de crítica da obra anterior, a Toei decide realizar uma decisão arriscada. E em novembro de 1963, lança sua primeira série animada para a TV. E é muito difícil encontrar informações a respeito dessa série. Então, se eu falar alguma coisa errada, peço imenso perdão. Mas, aparentemente, ela foi um relativo sucesso de caráter nacional. Todavia, não chegou a ser transmitida ao redor do mundo. Apesar disso, fora realizada uma dublagem em inglês de um episódio, talvez como um esboço de um possível lançamento internacional, o que não fora concretizado. Contudo, o Tarzan de Terras Orientais não foi o primeiro anime a ser exibido na TV. Quem detém esse título é o muito mais popular Astro Boy, da Mushi Production. Para falar sobre a Mushi Production, primeiro é necessário introduzir uma personalidade ilustre na cultura nipônica contemporânea, o previamente mencionado Ozuma Tezuka. Talvez você não reconheça pelo nome. No entanto, esse homem foi de suma importância para a disseminação das animações da Ilha Oriental. Nascido em 1928 em Osaka, na infância já demonstrava seu imenso talento com a produção de mangás, criando diversas obras caseiras que faziam um imenso sucesso entre seu ciclo escolar, com sua popularidade abrangendo tanto os alunos quanto os professores. E aos 19 anos publica seu primeiro mangá, Shin Takarajima, ou como é chamado internacionalmente, New Tragedy Island, que foi um best-seller, e Tezuka sempre tivera vontade de trabalhar com animações. Esse desejo nasceu após assistir Momotaro Yumi no Shippen, no começo da sua vida adulta, e o desejo fora ainda mais fomentado quando os filmes da Disney vieram para a residência do Monte Fuji. Graças a essa vontade, no ano de 1961, aos 33 anos de idade, cria a Tezuka Ozuma Productions, que já no ano seguinte, 1962, é renomeada como Mushi Production. E em janeiro de 1963, lança aquele que foi o primeiro anime a passar na TV, Astro Boy, que fez um enorme sucesso no Japão. Tanto sucesso que a Toei, alguns meses depois, lança seu próprio anime. No entanto, o garoto robótico não tarda em avançar novos ares. E nesse mesmo ano, agora em setembro, estreia em TVs norte-americanas.
A série, como ficou explícito, fez um tremendo sucesso ao redor do mundo. Contudo, qual foi o motivo desse sucesso? Já que, anteriormente, pouquíssimos animes eram exportados. Isso se deve pelo enorme interesse em obras sci-fi na década de 60, que era um gênero relativamente novo. Somado com a crescente economia japonesa financiada pelos Estados Unidos, é gerado o palco ideal para um show desses fazer sucesso. A Mushi Production não se resume só ao desenho do robozinho. 2 anos depois de lançar Astro Boy, mais precisamente em 1965, estreia Kimba, o Leão Branco, o primeiro anime exclusivo para a TV a apresentar cores. Todavia, o Felino Albino não faz tanto sucesso quanto o programa antecessor. E a Mushi Production segue com sua maldição, com vários lançamentos e nenhum com a mesma relevância de Astro Boy, até que em 1963 ela declara falência, logo depois de Ozuma Tezuka deixá-la. O fim do estúdio marca o fim de uma era da animação japonesa. No entanto, a Mushi teve esse trágico fim por não ter se adaptado bem aos anos 70, que foram um grande marco para a indústria. E o que houvera para tal?